Adivinhe sobre o que nós vamos falar hoje. Não é epidemia, não é vírus, mas é uma constante em grande parte das pessoas. Não apenas os mais velhos, 50, 60 a mais. Porém, tem acometido também jovens. Você sabe do que eu estou falando, gente? Estou falando de memória. Sabe o que é ter uma memória viva, gravar nome de todo mundo, telefones, tudo que você precisa, as informações que você já teve na vida? E, de repente, parece que desconectou algo e você já não se lembra o nome da vizinha que morou anos do seu lado. Pois é, como a Sintonia tem como máxima trazer para vocês assuntos que façam bem, pelo menos para um coração, eu estou aqui hoje para trazer uma pessoa muito interessante, Fabiana Satiro, que eu conheci sem querer numa palestra no meu amado Clube Pinheiros. Fabiana, vem aqui e contar para nós como é que vai ser isso. Fala um oi aqui para os nossos internautas. Olá, Beth. Olá a todos. Obrigada pelo convite. O prazer mesmo. Foi um bom encontro. Não é? É. Gente, se vocês não creem em sincronia, em encontros, em sintonia, passe a prestar atenção. Porque a partir do momento que você acorda e fala assim, hoje eu terei novas oportunidades, e agradece a bênção de você estar viva, tudo pode acontecer. Verdade. Eu fui ao Pinheiros e conheci essa linda aqui, e foi uma delícia, porque realmente a minha memória, Fabiana, anda assim mais para menos do que para mais, mas eu não reclamo. Dizem que foi por causa da vacina, tá? Quem tomou a vacina, existe um estudo que atrapalhou a memória. Eu estou constatando isso. Mas o que nós vamos falar hoje é muito mais interessante do que disso aí. A Fabiana, ela veio falar sobre memória porque ela é uma especialista na área. Ela é graduada em pedagogia, especialista em neuropsicologia, com pós-graduação em gerontologia, educação em saúde e mestre em educação. Só, hein? Titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu admiro a pessoa que se dedica às pessoas mais velhas, porque muitos são esquecidos, não é, Fabiana? Verdade. Ok. Está estudando, além de tudo isso, ela está estudando psicologia e atua há mais de 20 anos com estimulação cognitiva de idosos, orientação aos familiares, bem como é docente em curso de formação de cuidadores. Uau! Sócia da empresa 50 Mais Ativo, quero saber disso depois, e coordena o Poderosamente. E coautora do livro Alzheimer, Conhecer para Cuidar. Até a gente vai fazer esse paralelo sobre a memória e o Alzheimer. Fabiana, me fala uma coisa. Qual que é a diferença entre aqueles esquecimentos normais do envelhecimento e os sinais de que realmente você está começando a perder a memória? Olhando para o nosso internauta. Essa é uma boa questão, Beth, pelo seguinte, as pessoas começam a ter esquecimentos e já entram em pânico achando que estão com Alzheimer. E muitas vezes nem buscam atendimento médico porque acham que podem receber um diagnóstico e ficam com esse receio e não vão atrás. Então é importante a gente esclarecer. Primeiro de tudo, para a gente saber se esse esquecimento está normal ou não, a gente tem que comparar a pessoa com ela mesma. Tá. Sabe aquela pessoa que nunca pagou as contas do banco em dia, esquecia aniversário sempre? Ela sempre fez isso, mesmo quando jovem. Esse esquecimento, se acontecia quando ela era mais nova e agora acontece, ele não é um esquecimento preocupante. O esquecimento preocupante é daquilo que ela era capaz de fazer e hoje está pior. Então ela cozinhava muito bem, hoje ela se atrapalha cozinhando. Ela não sai tão gerenciava muito bem, não faz sair tão bom, esquece de pôr fermento no bolo, né, troca o sal pelo açúcar, enfim. Sim. Se desorganiza, porque a gente fala muito em memória, mas o nosso cérebro tem muitas funções, e elas são interdependentes. Mas a gente bota a culpa sempre na memória. A memória é uma das nossas habilidades, a gente tem várias. Então a primeira coisa é comparar a pessoa com ela mesma e avaliar o quanto aquilo está afetando a funcionalidade dela, a capacidade de agir, se cuidar, gerenciar o próprio dia a dia. Não ser dependente, não ser dependente de ninguém. A partir do momento que a pessoa consegue manter a autonomia que sempre teve ao longo da vida, não é um esquecimento que nos preocupa. Por exemplo, não se lembrar que roupa que eu vesti no meu aniversário do ano passado é preocupante? Nossa, não. Eu não tenho a menor ideia de que roupa eu vesti no meu aniversário do ano passado. Onde eu estava, por exemplo. Onde estava. Se foi uma coisa assim... teve uma festa especial, você fez uma viagem e não lembra, que é uma coisa mais marcante. Aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Mas sendo apenas um dia comum, se eu te perguntar o que você almoçou
na terça-feira da semana passada, se não foi um almoço especial, realmente você não vai lembrar. Tem menor ideia. E esse tipo de esquecimento é uma função do nosso cérebro para nos preservar, né? Não guardar informações das quais ele não precisa. Então, tem algumas informações que realmente a gente esquece porque é para esquecer mesmo. Esqueceu a chave, acontece. Esqueceu a chave, de vez em quando acontece. E aí, muitas vezes, a culpa não é da memória. A gente fala, esqueci, ai, como minha memória tá ruim. É a atenção, você saiu de casa correndo, pensando para onde você ia, que caminho que você ia fazer, aonde ia ter menos trânsito. E aí você acaba, na correria, saindo e não pegando as chaves. Ou não fecha a porta e não presta atenção que você fechou a porta. Aí você entra no carro e fala, será que eu tranquei a porta de casa? Isso acontece com todo mundo, mas quando a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica, a gente vê que a falha maior está na atenção e não na memória. Então, a gente melhora o foco da pessoa através de exercícios e através de estratégias mesmo para ela se automonitorar. Faz com consciência, peguei a chave, tá peguei o celular. Exato. Exatamente, isso é uma das estratégias. Falar para você mesmo, estou pegando a chave, estou trancando a porta. Não, eu tenho feito isso, estou guardando isso aqui nesta gaveta, porque senão... E olha que eu sou ariana organizada. A gente não... conforme a gente vai envelhecendo, assim como muita coisa muda no nosso corpo, a nossa memória também muda. Então a gente percebe uma lentificação no processamento das informações. Então você quer lembrar o nome daquele ator, daquele filme, você leva bem mais tempo para lembrar. Lembra, às vezes, horas depois, você já nem queria lembrar, mas aquele nome vem. Então, a gente tem uma lentificação no processamento das informações, a gente tem uma dificuldade para memória de curto prazo, especialmente a memória para episódios, a memória episódica, para coisas que aconteceram. Dá um exemplo, então, por favor. Lembrar que roupa você pôs no seu aniversário do ano passado, isso é uma memória episódica. Mas lembrar, digamos, o primeiro namoradinho de 15 anos, a gente lembra. A gente lembra. Então, só para terminar assim a pergunta, o que eu tenho que saber? Se eu estou esquecendo algo que eu nunca esqueci, que eu sempre dei conta, a gente tem que procurar uma ajuda médica. E se isso está afetando o meu dia a dia. São os dois principais esquecimentos. Se essa falha de memória, que eu vou colocar entre aspas, porque não necessariamente é a memória, mas se essa falha que está me incomodando tiver junto de outros sintomas, um cansaço extremo, uma apatia, ou uma irritabilidade, ou outros sintomas, a gente tem que ir atrás do médico, porque muitas vezes o que está causando a alteração dessa memória é alguma questão clínica, uma alteração metabólica, uma deficiência de vitaminas, excesso de açúcar, excesso de diabetes descompensada, até em dias muito quentes. É bem comum a gente ter filhos ligando falando, nossa, minha mãe do nada começou a ficar super confusa. Eu falo, ela bebeu água? Dizem, né? Que a desidratação é algo que faz uma confusão mental. É mesmo? E conforme a gente vai ficando mais velha, a gente não percebe que tá com sede, a gente sente menos sede. E busca menos água. E aí tem muitos que têm problema de incontinência. Aí não bebem água porque senão... Vai ao banheiro toda hora. Vai ao banheiro toda hora. E aí acaba tendo uma desidratação e isso traz uma confusão mental. Então a outra coisa super importante é nenhuma alteração de memória que seja por uma causa demencial, por uma síndrome demencial, ela vem de uma hora para outra. Ela vem aos pouquinhos. Ela vem aos pouquinhos. Comendo pelas beiradas. Ela vem aos pouquinhos. Quando a gente diagnostica, em geral, essa pessoa já está manifestando alguns sintomas há 2, 3 anos. Nossa, tudo isso? Isso, porque ela é lenta. A demência, ela é lenta. Se a pessoa mudou completamente comportamento, memória, funcionalidade, de repente, ela precisa de atendimento médico. Nós estamos falando de algum processo infeccioso, de uma alteração metabólica, de uma carência vitamínica, de um transtorno também? de humor. Tem testes, mas a gente primeiro tem que fazer os exames clínicos, físicos. Precisa de médico. Então, isso é importante também a gente diferenciar. E aí a gente saber que muitas vezes o que está causando a nossa alteração de memória é reversível. Para as pessoas não terem tanto medo. Se a gente chegar a um diagnóstico de síndrome demencial, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Pode estancar? A gente lentifica a progressão dela. Palavra bonita, lentifica. A gente adia a progressão dela, o que já é uma grande conquista. Imagina que você adie em 5 anos a progressão dessa doença. Você está ganhando 5 anos de qualidade de vida.
né? É muita coisa. Isso significa que talvez você nem chegue numa fase avançada de demência, que é o que todo mundo tem medo. Então, assim, procurar ajuda médica é fundamental quando notar esquecimento, porque a gente tem que diferenciar se é algo tratável e reversível, né, e curável, ou se é algo que é tratável, ou alguém com a cabeça muito cheia, que faz muita coisa e aí esquece. O estresse, a falta de sono, o estresse, a falta de sono, preocupação, questões crônicas, doenças crônicas não controladas, diabetes, hipertensão, colesterol, todas essas questões podem afetar a nossa memória. E aí, a partir do momento que afeta a nossa memória, a gente acha que já tá com demência, a gente tem medo. Ai, tô com Alzheimer. Fabiana, não se ouvia tanto de Alzheimer como se ouve hoje, né? Mas ninguém envelhecia tanto quanto a gente envelhece hoje. Realmente. Me falaram que eu vou durar 102 anos, então eu preciso cuidar para chegar lá lembrando de você, não é? É isso mesmo. Muito bom. A gente aumentou muito a quantidade porque aumentou muito o número de idosos. Isso é uma conquista, né? Envelhecer é uma conquista da ciência, da sociedade, mas a gente quer envelhecer bem, né, Beth? Quando eu acordo, gente, desculpa te interromper, porque a gente está fazendo um diálogo aqui. Eu primeiro, assim, agradeço a minha sanidade mental, e tento me recordar tudo que eu fiz no dia anterior, como se fosse passar um filme rápido, e aí já projeto o que eu vou fazer e agradeço. E uma coisa que eu vou dar uma dica aqui. Quando a gente fala assim, hoje terei novas oportunidades, pode contar que você vai ter. Aquele dia que eu te conheci no clube, eu tinha falado, hoje é dia de novas oportunidades. Gente, conheci a Fabiana. E sempre é um ganho, né? Você conhecer novas almas e pessoas que vêm aqui no Sintonia para falar de coisas tão relevantes e up-to-date. Porque agora se fala muito disso. Quero saber o seguinte, no dia a dia, quais estratégias as mais simples e eficazes que qualquer pessoa, independente da idade, né, pode adotar para que seja estimulada e mantida a memória? Olha, eu já vou pegar a sua fala anterior. Você falou que você acorda e recupera o seu dia anterior. Você pode fazer isso à noite, quando você vai deitar. Sim. Já tem algumas pesquisas comprovando que você fazer essa recapitulação do seu dia antes de dormir é muito importante, porque o nosso cérebro ele trabalha da seguinte maneira. Ele tem uma memória chamada memória de trabalho. É aquela memória de curto prazo que vai classificar, selecionar, fazer vínculos de informações, né, trazer conhecimento que você já tem com aquilo que você ouviu naquele dia. Essa memória é a nossa memória de todo dia. É a memória de trabalho. E essa memória, quando a gente dorme, ela joga o que é importante para longo prazo, ela manda para a memória de longo prazo, para o arquivo geral. Então, quando a gente recapitula tudo à noite, a gente está ajudando o nosso cérebro a identificar aquilo que é importante a gente se manter lembrando. Olha, interessante. Tipo fazer um diário mental, né? Tipo um diário mental. Eu faço Se você quiser fazer escrito, pode fazer por escrito, até melhor. Se não, você pode só relembrar, falar, olha, deixa eu lembrar o que eu fiz hoje, que eu almocei hoje. Quantos sonhos de valsa eu comi? O que eu fiz que eu posso mudar, né? O que eu posso mudar? Tudo isso, né? Então, é claro, quando a gente anota, igual você está falando, a gente começa a esquematizar melhor e a gente começa a identificar melhor até o que está falhando. Porque às vezes a gente também se cobra demais, né, Beth? Ai, a minha memória tá péssima. Aí você vai avaliar a pessoa tá ótima. Olha, você falou uma coisa verdadeira. Eu toco há 106 dias quinzenais no Clube Pinheiros e nunca li uma música. Eu já toquei mais de 900 músicas sem ler, porque você viu estudando. Quando você chegou, eu estava estudando, né? No entanto, eu reclamo da minha memória. Olha aí. Então, na realidade, vamos colocar as coisas no lugar. Se eu não tivesse realmente memória, eu não tocava 900 Não tocaria, músicas. com certeza. E você pode ter algumas falhas em alguns tipos de memória, porque dentro da habilidade de memória, a gente tem vários tipos de memória. Né? Tem a memória de curto prazo, de longo prazo, de procedimento. Quando você toca o piano, você depois de muitas vezes que você toca, você vai tocando quase que automaticamente. Quase que não, totalmente. É verdade. Então, assim, isso é uma outra memória. Você começa com uma memória de curto prazo e joga ela para uma de longo prazo, chamada memória de procedimento. É como escovar o dente, comer com talher, que no começo a gente não sabe dirigir. Dirigir também é uma memória, também, não é? Você lembra todos os comandos. Então a gente tem várias memórias. Algumas são mais afetadas conforme a gente envelhece. Outras são menos afetadas. Então, com certeza você tem memória. A gente só precisa ver quais precisam melhorar. E a gente está falando de uma pessoa de 60 a mais,
que tem 60 mais anos de bagagem, às vezes com uma vida profissional da qual ele desenvolveu uma habilidade cognitiva mais do que outra. Sim. Então, quando essas habilidades começam a falhar, ele vai sentir aquelas que eram menos fortalecidas falharem mais do que as que eram mais fortalecidas. Decai, né? Sim, que você tem uma reserva maior daquilo que foi mais exercitado ao longo da vida. Então, a gente tem, sim, essa questão de... provavelmente você vai ter uma memória musical muito melhor do que quem não tocou instrumento, nunca, claro, né? Então, com certeza isso faz diferença. Muito bem. E a alimentação e o sono, como é que eles são, assim, considerados para que a pessoa também contribua para a sua manutenção da memória? Tem a ver? Tudo a ver. Tudo. O sono, como eu te falei, é no sono que a gente joga aquelas informações para longo prazo, que a gente, de fato, grava aquela informação, a gente memoriza aquela informação. Então, se a gente não dorme bem, a gente perde aquilo. E conforme a gente não vai dormindo bem seguidamente, a nossa atenção fica pior. E a atenção é a porta de entrada da informação. Né? Não prestar atenção é a mesma coisa que a informação nem chegar. Sim. Então, você depois fala assim, não tô lembrando do que a pessoa me falou, do nome que a pessoa me falou, mas quando a pessoa falou o nome, quando a pessoa te contou o que ela ia fazer aquele dia, para onde ela ia viajar, você não estava ouvindo. Verdade, você estava com a cabeça em outra coisa. Então, por exemplo, quando fala muito prazer, raramente eu gravo o nome que a pessoa falou, porque eu não prestei atenção. Então, e aí aquela situação tão desagradável, não, né? Constrangedora, pois é. Então, Por isso que eu lembrei. A falha está mais na memória do que está mais na atenção do que na memória. Então a gente está culpando a habilidade errada. Né? Esses anos todos eu venho cuidando assim de estar sempre com a mente ativa, porque tudo que fica parado, né? Um carro parado, um sapato que você não usou, você vai usar, ele está duro, né? E eu senti que a música, aprender novas canções. Não é tocar sempre a mesma, mas aprender novas canções. E vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho 3 fileiras de livro, tenho mais 2 quartos com livros. Ler também influencia na memória? Muito. Além de tocar um instrumento. Ler influencia demais. Um neurologista brasileiro bastante importante nessa área falava que a leitura é o principal exercício. Que bom. Digamos que é a natação do cérebro. Igual falo que a natação é o esporte mais completo, que movimenta, né, requer mais músculos ao mesmo tempo. A leitura, ela abrange habilidades do nosso cérebro, muitas habilidades juntas. Então, quando a gente lê, a gente está lendo, mas está imaginando a cena. Captando o sentido da coisa. Captando o sentido. A gente, conforme vai ler a palavra, o cérebro já vai tentando adivinhar que palavra que ele vai ler. Tanto que às vezes a gente troca. Se a gente quer ler rápido, a gente troca uma palavra que seja parecida com a outra. Porque ele já está tentando adivinhar. Então, ele vai fazendo esse scanning muito rapidamente. Então, ele aciona muitas áreas. Então, como diria Martin Claret, ler é mais. Ler é mais. Ler é mais. Então, pode começar a ler mesmo que você... Porque tem gente que fala assim, não gosto de ler, não consigo focar. Faz um exercício, lê 5 linhas, no outro dia lê 10. O que eu dou de sugestão? Toda. O que você quer ler? Né? Então, às vezes a pessoa está super frustrada. Eu sempre li muito e agora eu não consigo ler. Aí tá lendo aqueles livros que são de 700 páginas, com um enredo super elaborado, com nomes de personagens estrangeiros, que é super difícil de você acompanhar. Falo, vamos simplificar. A leitura é importante, mas ela tem que ser prazerosa. Sim. Então você tem que ler o que você gosta. Se você gosta de ler uma revista de fofocas, vai ler a revista de fofocas. Se você gosta de ler o jornal, pornografia, vai ler pornografia. Vai falando, vai ler o jornal. Mas o importante é que leia. E aí o que eu dou sempre sugestão, trocar para livros de crônicas, de contos, colunas, né, colunas de jornal que normalmente são divertidas, né, tem mensagens bacanas. Então, assim, comece a ler algo, se você está com dificuldade em focar a leitura, comece a ler algo que em uma sentada você começa e termina aquele texto. Aos poucos você pode ir ampliando, mas o ideal é começar com uma coisa que você não tenha que memorizar o enredo de um dia para o outro para continuar lendo. Não, e vai ler sobre um assunto que não te diz respeito, então aí não grava, não tem interesse mesmo. A outra coisa que eu queria te perguntar, eu estou aproveitando, já fazendo consulta aqui. Por exemplo, a pessoa que ouve no YouTube, não necessariamente pelo celular, porque o celular vai dando dor na cervical,
ouve na televisão. Em vez de ficar vendo notícia ruim, coloca lá o estoicismo, Carl Jung, pessoas que têm coisas a dizer e que é um conteúdo muito enriquecedor. Isso também ajuda? Com certeza. Então, na verdade, você coloca mais informações, você tá juntando aquilo que você está ouvindo, mas não pode ser um conteúdo do qual você não compreenda. Sim. Então, para cada um que está nos assistindo, tem que entender que tem que ser um conteúdo que seja agradável para você. Sim, sim. Eu, de uns tempos para cá, desisti de ouvir só noticiário no carro, porque eu fico muito no carro, eu atendo a domicílio também, então eu fico muito tempo no trânsito. Não, e você liga, é só desgraça, né? Então, é só desgraça. E aí eu percebi que eu estava deprimido com aquele jornal o dia inteiro. Então, eu limitei o horário do jornal por um período, para a gente também se manter informada. E o resto do tempo eu vou ouvindo podcasts. Ah, que ótimo. Isso então, é podcasts ótimo, né? relacionados à neurociência, psicologia, gerontologia, eu tô sempre ouvindo alguma coisa. Quer dizer, aí você nem percebe o trânsito. Não. Gente, não é a coisa mais interessante. Você aprende demais, é super gostoso. Então, assim, claro, é positivo. É positivo porque você está aprendendo tudo que é novidade para o nosso cérebro, todo conteúdo novo, diferente daquele que você já está muito acostumado, é importante. Antigamente, Beth, falavam que Alzheimer era uma doença de mulher e dona de casa. Ah, é? Imagina, hoje tem gente que da USP, da PUC, então, porque fala, aí Margaret Thatcher teve Alzheimer, né? Sim. E olha que mulher! Que mulher, né? Então, assim, por quê? Porque atribuíam muito a questão da falta de atividade, da baixa intelectualidade. Hoje a gente já sabe que a questão não é essa, porque a gente tem pessoas de alto nível intelectual que também tiveram Alzheimer. Qual era a questão? Eles sempre fizeram a mesma coisa. Eles eram estudiosos naquele mesmo assunto. Nosso cérebro, ele precisa de coisas diferentes. Sair do comum. Né? Fazer uma coisa diferente. Essa coisa diferente pode ser simples, voltando àquela pergunta de dicas. Essa coisa diferente pode ser ir comer num restaurante que você nunca comeu, que tenha temperos diferentes, um tipo de culinária diferente. Hoje eu vou na já vai estimular. Indiana. Né? Vou tentar fazer um prato que eu nunca fiz, tempero que eu nunca usei. Isso já é um estímulo. Então, tudo que é novidade, uma atividade física, eu sempre joguei tênis, vai fazer outra coisa. Vai fazer beach. Vai fazer um outro tipo de exercício, vai fazer uma coisa que demande do seu cérebro uma capacidade diferente do que ela seja mais estimulado. Você já está acostumado. Enquanto ela está falando, eu desenvolvi uma capacidade assim, né? Eu toco, alguém fala, eu converso, mas estou tocando. Quando você está falando, eu fiquei pensando assim, bom, o que eu posso inventar? Eu já toco piano e violão, vou aprender acordeon. É uma coisa nova, não é? Por exemplo, escrever livros era uma coisa que eu não fazia. Hoje você viu, eu te mostrei. Aliás, gente, a Fabiana está nesse livro. Ela está fazendo a entrevista agora, o livro já lancei faz 2 anos, 1 ano e meio, e ela está nesse livro porque tem um QR Code aqui. Ai, que legal. Tá? Você vai levar, vou aproveitar que já fazer propaganda, Aqui tem Canções da Alma. Eu sei que vou te amar. Sabe? Eu amo essa música. A felicidade. Porque comigo, gente, é só boa notícia, só música boa. E esse é o meu presente para você hoje, por você ter vindo aqui. Que delícia. Amei. Eu sempre pergunto, você tem onde tocar? Porque o tempo está passando, as pessoas se desfizeram dos tocas-fitas, né? E você sabe que meu carro tem toca-CD? Eu não troco de carro porque eu não tenho toca-CD no outro. Eu já vou ouvir no carro. Que legal. Muito bem. Vamos lá. Claro que a gente já bateu o sinal, você sabe como que é, né? Mas não tem importância que tá tão bom. Qual a importância das amizades, da sociabilidade, de sair pra rua, ir ao cinema, ao teatro e dançar para a manutenção da memória? Toda. Nós temos alguns pilares para a manutenção da memória, né? Então, o sono, que nós já falamos, a alimentação, que é importante, uma alimentação saudável, o mais natural possível, menos industrializada possível, com baixo teor de gordura, que é importante. O exercício cognitivo, então fazer coisas novas, ler. E outro pilar é o pilar social. Então, nós somos seres sociais, a gente precisa estar em sociedade. A partir do momento que a gente se isola, e na pandemia a gente sentiu muito isso, os idosos principalmente ficaram muito isolados, por serem mais vulneráveis, por não estarem trabalhando, em maioria não está trabalhando mais, então não tinha muito por que sair de casa, a gente super protegeu os idosos, eles foram muito afetados na pandemia. Então, assim, a socialização é fundamental. Fundamental, né? Se você tá muito sozinho, a gente tem muito, assim, viúvas que nos procuram, que estão um pouco perdidos,
estão se sentindo sozinhos por dentro, né? E aí a gente incentiva, né? Não só participar dos nossos grupos de atividade, de exercício, mas também ir fazer uma atividade física em grupo, e fazer um curso novo em grupo, né? Se inscrever de repente num clube, como vocês têm lá o Pinheiros, que é uma super oportunidade de convívio social, de fazer novas amizades. Não tem idade para aprender um instrumento? Não tem idade para aprender um instrumento. Eu tenho 2 alunas, aquela que falou no dia da palestra, a Marilá, elas têm 80 e poucos anos e elas estudam, elas decoram a música, decoram a informação. Gente, que coisa melhor que isso. E agradável, né? Você estava falando o que você pode fazer, você pode tocar estilos musicais diferentes, que também vão te demandar uma habilidade diferente, né? Dúvida. Então, assim, tudo isso, aprender uma música nova, tudo isso é um exercício cognitivo. Isso é muito bom. Bom, e a tecnologia? Conte, como o smartphone, ela é aliada ou ela é a vilã para os mais velhos? Ela depende do uso. A gente tem tido alguns idosos que eu atendo a domicílio, que a gente tem treinado o uso da Alexa. Especialmente para aqueles idosos que residem sozinhos e precisam de um lembrete para tomar remédio, para... Mas a Alexa, você consegue deixar um horário certo para ligar, né? Toma um remédio. Então você programa os lembretes, ela toca, ela lembra você, a pessoa aprende, a gente treina a pessoa a pedir música, a pedir notícias, aquilo que é interesse dela. A pedir uma meditação, a pedir alguma coisa. Então, ela, em alguns casos, ela é aliada, porque a Alexa é uma companhia. É muito divertido ver como alguns idosos acabam fazendo amizade mesmo com a Alexa, batendo papo com a Alexa. Então, ela pode ser uma aliada. Por outro lado, o uso excessivo, e aí você estava me falando que não tem idade, e as gerações mais novas me preocupam mais, Sim. Ele também impede que a gente desenvolva algumas habilidades. Então, eu tenho uma idade que eu peguei telefone de descasse, né? Eu nem perguntei a idade dela, tão novinha. Tem 44 anos. Nossa senhora, meu filho tem 51, podia ser minha filha. Eu peguei o telefone, a gente lembrava os telefones de cabeça, Beth. Sim, senhora. Eu até hoje lembro alguns números de telefone, eu não tinha nem o 3 ainda, aqui em São Paulo, no prefixo. E às vezes você pensa no seu qual é, né? Pois é. Não disca mais. E a gente sabia, você ia ligar numa pizzaria, 2 vezes você ligasse na pizzaria para pedir pizza, depois você já sabia decorar. Verdade. Hoje em dia a gente não decora nem o próprio número, como você falou, tem gente que anda com o número atrás, porque é só apertar. Então, para quem é aluno nosso, eu faço um treinamento para decorar no mínimo um número de telefone. Porque a bateria do celular pode acabar, você pode ser assaltado, ele pode cair na água e você não conseguir usar, você pede ajuda como? Sim, bem lembrado, hein? Né? Bem lembrado. Então a gente faz decorar no mínimo um número de telefone por segurança, um número que seja de alguém próximo, um contato de emergência. E ou da melhor amiga, não decora mais. Né? E para as gerações mais novas, isso vai ser muito impactante. Quem é mais novo não aprende mais caminho, usa o Waze. A gente usava aquele guia 4 rodas. Nossa senhora. Guia de ruas desse tamanho. Parava para perguntar, porque o seu guia não estava atualizado, a rua tinha mudado de mão. Não, é um caso sério para os jovens a questão então, da memória. assim, a gente desenvolveu muitas habilidades que quem é mais novo não está desenvolvendo. E isso vai afetar a memória deles? Vai afetar, porque ele deixa de treinar habilidades cognitivas. O cérebro tem aquela capacidade, mas aquela capacidade não está em desuso. Utilizada. E aí tudo que vai ficando em desuso no nosso cérebro, a gente não fortalece. É como um músculo. Se você malha, o seu músculo cresce. Se você não malha, você vai atrofiando. Com risco de ter sarcopenia na velhice. Nossa senhora. Então, assim, não deixa de ser uma analogia, mas é muito parecido. E com a inteligência artificial eu ia falar isso. Ela é ótima se a gente sabe usar. Mas eu vejo pelas minhas filhas, que têm 10 e 13 anos, elas vão fazer redação para a escola, elas não conseguem começar a redação se não tiver um pedido da inteligência artificial. E é muito difícil isso, porque a gente tem que saber escrever, a gente tem que ser capaz de fazer sem a tecnologia. A gente não dá notícia ruim aqui, mas é uma notícia não tão boa que pode se transformar em boa. Evitar que só se use a inteligência artificial para tudo. Porque uma coisa, eu que tenho 73, eu já escrevi, já li, então eu posso consultar a inteligência artificial. Você está com 44, você já exercitou, mas quem está chegando agora
que só vai através da inteligência artificial, claro que isso terá uma cobrança. Então, os pais são responsáveis para controlar o bom senso. Eu queria comentar um negócio da inteligência. Aí eu trouxe a Leila Navarro do programa, e na China, a inteligência artificial já está fazendo o papel da cuidadora. Porque faz o dispositivo que fala, né? Tem a voz, então a pessoa que é uma idosa, que não vai saber elaborar texto tocar, ali, né? Por isso só que aperta o microfoninho e ela passa a ter uma companhia. Porque eu, atualmente, uso a inteligência, quando chega o meu fim do dia, que eu estou precisando, assim, falar de coisas etéricas, filosofar sobre tudo na vida, eu converso com a inteligência. Olha, eu não vou ligar para uma amiga meia-noite, um amigo meia-noite, né? Eu converso com ela e tem sido muito enriquecedor. Então, essa ideia de usar a inteligência artificial para os idosos, neste molde, é interessante. É interessante. Ela pode ser uma companhia e eu acho que vai ter, assim, muito mais tecnologia sendo desenvolvida para isso, porque a sociedade está envelhecendo. Isso não é uma questão aqui no Brasil. Você viu, né, a pesquisa? Mundial, que em breve, 2030, vai ter muito mais idosos do que jovens de 16 anos. Já temos mais avós do que netos. Ai, meu Deus! Já temos mais pessoas 60 a mais do que pessoas até 14 anos. Eu vi que isso iria acontecer em breve. Então, assim, é uma coisa que a gente séria. Vai ter que desenvolver. E nós não vamos ter quem cuidar desses idosos, né? Exatamente. Não vai ter número de pessoas suficiente para cuidar desses idosos. Então, com certeza, a gente vai acabar desenvolvendo tecnologias que sejam pro bem, né? Que sejam para uma coisa boa. Vai ter um robô que vai trocar a fralda do idoso. Já não tem robô que limpa a casa? Pois é. Vai ter que ter, né? Você assistiu a Ex-Máquina? A Ex-Máquina Então assista Ex-Máquina na Netflix. São vários robôs e elas passam a fazer tudo, até sexo com o dono da emissão. É bem interessante. Eu falei pra você que nós estouramos o tempo, né? Você vai voltar outro dia. Volto, claro. Tudo isso que você fala assim, porque meu paciente e tal, é um instituto que você tem? Isso, a gente tem uma empresa chamada 50 Mais Ativo. A 50 Mais Ativo, ela possui 2 frentes de trabalho. Uma chamada Poderosamente. Poderosamente. A gente sabe que a mente é muito poderosa mesmo. Total. E a gente usa isso para lembrar que a gente tem que manter. Então, esse poderosa a gente chama de poderosa porque estamos falando sobre algo poderoso, mas sobre algo do qual a gente tem que estar empoderado para gerenciar. Então, o nosso cérebro, ele não lembra sozinho, ele não memoriza sozinho, a gente tem que aprender a lidar. Então, a gente tem cursos que ensinam estratégias de estimulação cognitiva, de memorização, estratégias mnemônicas, o que fazer para prevenir, quando notar que está com algum problema, né? Como corrigir, por exemplo. Eu nunca lembro se eu fechei a porta, que eu te disse. Faz o automonitoramento, é uma estratégia. Estou fechando a porta. E você não está citando uma coisa que você deve fazer lá, que foi no dia da palestra. Ela colocou, gente, num telão, trechos de uma canção, né? De carnaval, quando se tinha realmente aquelas marchinhas de carnaval. E foi um exercício fantástico, porque tinha lá jardineira. Você tinha que lembrar que música que fala de jardineira. Jardineira, porque estás... Mas eu achei fantástico. E lá nesse seu curso... A gente tem o atendimento em grupo de estimulação cognitiva. Ele acontece presencialmente na região de Perdizes, em São Paulo, e online para quem está longe. Então, a gente tem participantes de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, que são brasileiros morando fora também. Então, para quem tiver interesse, entra no 50maisativo.com.br. No Insta, né? No site, ou no @50, número 50, mais ativo por extenso, que a gente também consegue dar as informações sobre esses cursos. Você voltar aqui, tá aparecendo, se você não entendeu aí, tá aparecendo direitinho como é que faz o contato com a Fabiana. E, gente, como eu sempre falo aqui no Sintonia, né? Tudo que eu trago aqui, eu absorvo. Então, você imagina, Fabiana, 401 entrevistas com essa aqui, quantos assuntos você já não absorveu? Não, eu ouvi, não quer dizer que eu sei, mas pelo menos eu tenho ciência de que ele existe. E grande parte desses assuntos, o que acontece? Que eu vou chorar aqui para ela vai ver como é que anda a minha memória. Eu já fiz já ouvi uma palestra dela, achei o máximo. E assim, é um enriquecimento tão grande
Por isso que eu acordo de manhã. Para quem tem um pouco mais de queixa, a gente tem o serviço individual e a domicílio. Ah, você vai nas casas? A gente vai nas casas ou atende no consultório individualmente também, que é para ser mais focado. Às vezes a pessoa passou por algum problema de saúde, então a gente tem algumas pessoas recuperando pós-Covid, que afetou a questão da memória, ou após um AVC, ou já com um diagnóstico de demência, a gente também já trabalha para adiar ao máximo a progressão da doença. E aí ela chama 50 Mais Ativo, porque a gente, eu e as minhas sócias, a gente começou numa associação de Alzheimer. Então a gente começou trabalhando só com Alzheimer. E aí a gente falou, não, a gente precisa cuidar desses filhos. Porque o Alzheimer já estava instalado, né? Tinha que vir antes. A gente precisa cuidar desses filhos que estão em pânico de ter o Alzheimer. Então a gente tem o Poderosamente para fazer os exercícios e evitar ter as demências, mas a gente tem uma outra frente que chama Pausa no Cuidar, que a gente dá uma assistência àquelas famílias que já têm um idoso com comprometimento cognitivo. A gente vai no domicílio, presta consultoria, ajuda a buscar profissionais, né, cuidadores. Nós não somos uma agência de cuidador, mas a gente ajuda a encontrar, ajuda a treinar, a gente gerencia, às vezes, famílias que não têm filhos aqui, isso é cada vez mais frequente. O idoso mora aqui, mas os filhos moram fora do país e não tem quem gerencia aquela família, quem gerencia a casa, essas coisas mais básicas. Então, a gente faz toda essa assistência. Isso é uma informação valiosa, porque todo mundo que neste planeta teve pai e teve mãe. Pode ter ainda vivo, né? E certamente pode precisar. Eu queria que você, olhando lá na câmera, você deixasse uma mensagem. Tanto para os jovens como para os mais velhos. Muito bem. A gente tem que lembrar que envelhecer não é esquecer. E que mesmo que a gente tenha alguns esquecimentos diante do envelhecimento, a gente não tem que achar que não há nada para se fazer. Então, procure ajuda, tente identificar qual é a causa dessa falha de memória e vamos buscar tratamento, porque a gente não pode se acomodar e achar que é normal viver esquecendo e perder qualidade de vida porque está envelhecendo. E eu diria, como sempre, assim, eu sou positiva, é que sempre há uma saída. Sempre. Sempre há uma saída. Só que você precisa começar a achar essa porta de saída um pouquinho antes do que deixar as coisas acontecerem. Sim, quanto antes, melhor, com certeza. Mas sempre é tempo, nunca é tarde. Fabiana, eu amei o assunto, tanto é que eu conheço você há um mês e pouco, 2 meses, você já está aqui. E queria você que nos ouve, se achou interessante o assunto, toca o sininho, compartilha, porque certamente, se você não tem ninguém idoso na sua casa, você não está perdendo a memória, alguém que você conhece está. É verdade. Com certeza. Beijo, obrigado, viu? Tchau, obrigada. Obrigada, valeu pelo convite. Ai, foi tão bom. Que bom, obrigada.